Salve, gente. Bom dia para quem é de dia, tarde para quem é de tarde, noite para quem é de noite. Sejam bem-vindos ao curso de Mecânica Clássica 2. Essa é a primeira apresentação de uma série que estará disponível para vocês assincronamente, para vocês verem na hora que quiserem, na velocidade que quiserem. Assim como foi no curso de Mecânica 1, eu aproveito para lembrar que essas apresentações não se bastam em si mesmas, tá bom? Elas foram feitas para ajudar vocês a navegar pela matéria, mas é fundamental que vocês acompanhem a bibliografia sugerida lá no cronograma, que está disponível no AVA, e que façam todos os exercícios e que venham com suas dúvidas para os encontros síncronos, tá bom? Só a junção de todas essas atividades é que vai fazer com que vocês tenham um bom desempenho na matéria e aprendam, tá bom? Porque mais importante que ter um bom desempenho é aprender. É para isso que a gente está aqui, é para isso que essas apresentações estão sendo gravadas, é para isso que vocês estudam, né? Para aprender bem a matéria, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, a primeira coisa que é muito importante frisar é que essa chamada mecânica lagrangiana, que a gente vai definir e vai construir aqui nessa apresentação, ela não é uma modificação e nem mesmo uma generalização da mecânica newtoniana, que a gente aprendeu lá em Clássica 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as previsões físicas que, por exemplo, advêm aqui da segunda lei, que está escrita aqui, elas serão as mesmas que as previsões da mecânica lagrangiana, quando a gente chegar naquele estágio. Ou seja, como um exemplo, se a gente tem aqui um problema de dois corpos, né? Então vamos fazer o sol amarelo aqui, né? Se a gente tem um problema de... Desculpa, gente. Se a gente tem um problema aqui de dois corpos, então temos um solzinho aqui, tá certo? E aqui a gente tem a Terra, tá certo? A previsão da mecânica newtoniana, aqui entra então a força, né, que vai entrar aqui vai ser a gravitação universal e a previsão vai ser de que a Terra vai se mover numa elipse aqui em torno do Sol, tá certo? A mecânica lagrangiana vai fazer exatamente essa mesma previsão, tá bom? Ou seja, o conteúdo físico de ambas as descrições da mecânica, a descrição newtoniana e a descrição lagrangiana, são a mesma. Agora, por que então a gente precisa de uma nova descrição? Bom, a rigor, a gente não precisa. A mecânica newtoniana, para o seu escopo, é perfeitamente adequada. Mas é muito bom que a gente tenha uma descrição nova pelo seguinte, para começar a entender isso, a gente pode olhar para esse desenho aqui, que está aqui, né? Então, vamos olhar para esse bloquinho aqui numa rampa, eu vou apagar o desenho ali que eu já fiz para facilitar, tá bom? O que a gente tem aqui nessa situação? A gente tem, né, um problema simples de física 1 até, né? A gente tem um bloquinho aqui, tá bom? Então, ele está sujeito à força que a Terra faz, que é o peso, só que ele está sujeito também a uma força que a rampa que está aqui faz, que é essa força normal aqui, e essa é a força resultante, tá certo? Que a gente representou aqui. A força peso, ela é de muito fácil caracterização, né? É simplesmente, né, nas vizinhanças da Terra, é simplesmente a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. E a força normal, muito embora a gente tenda a encarar como sendo uma força fácil, o que eu quero convencer vocês é que isso nem sempre é assim, tá? A força normal, que aqui advém, né, do contato do bloco com essa rampa, ela é uma força que, nesse caso particular, a gente consegue intuir de forma bastante natural, mas nem sempre isso é assim, tá bom, gente? Para entender como esse, entre aspas, problema da força normal pode ficar bem complicado, basta considerar um exemplo um pouquinho mais difícil, né? Então vamos olhar para cá, para esse exemplo aqui, onde a gente tem um trem de montanha-russa andando aqui pelos trilhos da montanha-russa, e vamos isolar um carrinho aqui, por exemplo esse, tá bom? E vamos olhar, vamos tentar descrever o movimento dele aqui, tá? Bom, esse carrinho está sujeito, primeiramente, à força que a Terra faz, então a gente tem já o peso dele aqui de cara, só que ele está sujeito a várias outras forças. Tem a força que os carrinhos da frente fazem, né? Sei lá, pode estar, acho que está mais ou menos para cá, tá certo? Então, se o carrinho está andando para cá, né?
tem a força que os carrinhos daqui vão fazer também, tá certo? Então, fazer uma força aqui empurrando, tá certo? Tem a força que o trilho faz aqui no carrinho, que seria o análogo da força normal, lá no caso da rampa, né? A gente vai dar o nome de força normal aqui também. Vou desenhar ela bem grande só para ficar um pouquinho mais fácil de desenhar. Vou trocar a cor aqui também, né? Tá certo? Então a gente tem várias outras forças aqui. Vou chamar aqui de F1 e F2. Então aqui tem uma F1, aqui tem uma F2, está ficando um pouco difícil de ver, né? Tá certo? E para entender o problema, a gente tem que somar essas forças todas aqui, P, N, F1 e F2, e jogar lá na segunda lei, tá certo? Bom, assim como no caso do bloquinho, a força peso, ela é de fácil caracterização, mas as outras forças já não são tão simples, né? Se a gente olhar para a própria força normal aqui, a gente vai ver que não vai ser tão fácil caracterizá-la, uma vez que ela vai depender aqui da forma do trilho, vai depender em particular aqui também da velocidade aqui do trem, tá certo? Então é uma força que é nada trivial de ser encontrada, tá certo? E isso faz então com que, ao olharmos para a segunda lei, então aqui a gente colocaria a soma de todas aquelas forças ali, tá certo? Soma de todas as forças. Isso faz com que chegar nessa expressão não seja trivial, porque aqui, por exemplo, a gente pode agrupar as forças fáceis, por assim dizer, que aqui no caso é a força peso, tá certo? Mas aqui a gente ainda tem uma série de forças, F1, F2, N, que na verdade a gente não sabe nem a forma direito. E por que a gente não sabe? Porque, e isso aqui é fundamental, a própria forma dessas forças, a forma funcional dessas forças aqui, elas são parte do problema. Então a gente não tem apenas que resolver a aceleração dadas as forças. Isso não é mais o problema, porque a gente não tem nem mais as forças. Essas forças aqui, elas têm que ser resolvidas junto com a aceleração. Então já dá para ver que a gente tem um problema bastante complicado, né? Porque a gente não tem nem a equação completa, num certo sentido. A gente precisa passar, né, esses caras para o lado de cá, num certo sentido, e trabalhar todos esses caras como incógnitas, tá certo? Fazendo com que o problema seja bastante complicado. Como essas forças todas aqui, elas têm origem nos anteparos, obstáculos, superfícies aqui do problema, tá certo? Então o fato de que o carrinho ele tem que ficar em cima aqui do trilho, o fato de que o carrinho está sendo puxado e empurrado por outros carrinhos, essas forças todas, elas acabam ganhando esse nome genérico de forças de vínculo. Vou até apagar aqui para dar um pouco mais de destaque. Mas é isso, né? Essas forças normais, as forças normais, as forças que também são forças de contato, né? A força que esse carrinho e esse carrinho fazem nesse aqui, tá certo? Todas essas forças são forças que são incógnitas, na verdade, elas fazem parte do problema. E como elas vêm de condições materiais sobre as trajetórias, né? Então a montanha-russa vai fazer essa trajetória espiral aqui porque o trilho tem essa forma espiral, elas vêm dessas condições vinculantes ao movimento, elas são chamadas forças de vínculo, né? Que são difíceis, em geral, de ser encontradas. Nós demos uma noção pictórica do que são forças vinculares e vínculos, mas para aprofundar a discussão a gente vai ter que definir vínculo com um pouquinho mais de cuidado. Então, o que são esses vínculos? Vínculos são relações entre as coordenadas e, na verdade, podem até ser mais gerais do que isso, já vou falar disso em alguns segundos, mas, de forma geral, são relações entre as coordenadas que restringem
o movimento da partícula a um subespaço menor do que o que aquele em princípio a gente poderia esperar. Então vamos dar um exemplo bastante simples aqui. A gente pode considerar uma partícula, tá certo, no espaço. Então ela em princípio poderia se mover por todo o R3. Mas a gente sabe que em muitas situações o movimento dessa partícula ele pode estar restrito aqui a uma certa superfície. A partícula só pode andar aqui, tá certo? Pode fazer vários desenhos, mas está restrito o movimento a essa superfície. Ou mesmo, o movimento pode estar restrito, mais restrito ainda, pode estar restrito a uma curva. Eu vou apagar aqui para poder ficar um pouco mais claro, tá certo? Aqui no caso a partícula é esse anel e nele tá, por conta dele estar pendurado aqui nessa corda, o movimento então está restrito só a essa linha, né? Então, muito mais restritivo do que se esse anel pudesse andar pelo espaço inteiro. Então, isso é expresso matematicamente em termos de relações como essa aqui, tá certo? Você pode ter, na verdade, mais de uma, né? Tem esse índice alfa aqui que conta o número de relações, tá certo? Que vai depender da dimensionalidade do espaço de fase, enfim, do espaço de configurações, desculpem. E vai depender também do quão restritivos são esses vínculos. Mas o fato é que um conjunto de equações desse tipo aqui é que vão determinar que, por exemplo, esse anel ele só pode se mover aqui nessa linha, tá certo? Que seria a idealização dessa corda. Por falar em idealizações, deve estar claro que toda essa noção de vínculos, ela pressupõe a idealização das interações entre, por exemplo, aqui o anel e a corda, né? A gente tentar descrever esse movimento aqui, levando em consideração as relações fundamentais aqui, que justamente impedem, que garantem, desculpem, a impenetrabilidade do anel e da corda, seria absolutamente impraticável, porque são relações muito complicadas. Então a gente idealiza isso pelo vínculo de que o anel tem que seguir uma certa curva, que justamente é a corda que define, tá bom? Os vínculos, essas relações entre coordenadas, na verdade se dividem naturalmente em duas categorias. A primeira é essa aqui, os chamados vínculos holônomos, que envolvem justamente relações apenas entre as coordenadas de todas as partículas envolvidas no movimento e o tempo, em oposição aos vínculos mais complicados, que são os vínculos não holônomos, que podem envolver não uma igualdade, vínculos não holônomos, que envolvem não uma igualdade, mas uma desigualdade, por exemplo, de uma relação de desigualdade envolvendo as coordenadas, como, por exemplo, partículas numa caixa, tá certo? A caixa aqui, ela pode ter a dimensionalidade igual ao do espaço, então esse vínculo ele é um vínculo menos restritivo do que esse aqui, por exemplo, né? Isso aqui vai dar só uma relação de desigualdade aqui. E os vínculos podem ser ainda mais complicados, podem envolver, por exemplo, a diferencial das coordenadas. A gente não vai falar muito disso agora, não, mas poderia envolver velocidades também, enfim, esses vínculos mais complicados que vão para além de envolver apenas as coordenadas, também são chamados de vínculos não holônomos, tá bom? Deve ficar bem claro aqui que vínculos não holônomos são mais complicados que os vínculos holônomos, tá bom? E por que foi conveniente separar os vínculos em holônomos e não holônomos? Porque, como a gente vai ver aqui, para esses vínculos holônomos, que estão exemplificados aqui, a gente vai conseguir se livrar das forças de vínculo, ou seja, a gente vai conseguir resolver o problema sem precisar saber explicitamente quais são as forças de vínculo, que era o problema que a gente estava encontrando ao tentar resolver diretamente a segunda lei. Tá bom? E como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar pela exploração dos chamados deslocamentos infinitesimais virtuais do sistema. Tá bom? Eu devo avisar vocês que a partir daqui, vocês vão ter que acompanhar a apresentação lendo a bibliografia, tá? Porque os passos agora vão ficar um pouco mais técnicos e se vocês não fizerem por vocês mesmos, vocês não vão conseguir seguir, tá bom? Eu vou dar só um outline aqui, bem superficial, só para mostrar o caminho e vocês vão ter que navegar, tá bom? Vocês vão ter que remar aí,
que significa fazer as contas. O que são esses deslocamentos virtuais? E aqui eu já vou fazer logo o contraponto desses deslocamentos virtuais com os chamados deslocamentos reais, tá certo? Então vamos imaginar um certo sistema de partículas aqui com 1, 2, 3, N partículas, tá bom? Então aqui a gente tem a partícula 1, partícula 2, partícula 3, a partícula N. E então a gente, por exemplo, acompanha, esse sistema está sujeito a equações de vínculo, tá certo? Vínculos holônomos. E então a gente acompanha a evolução desse sistema, tá? Então essa partícula, né, ao passar um instante de tempo ΔT, essa partícula se moveu um certo dr1 para cá, essa partícula se moveu um dr2 para cá, essa partícula se moveu um dr3 para cá e etc. Tá? Essa se moveu um drn para cá. Tá bom? E aí vocês vão se convencer pela grande virtude da labuta honesta e comprometida. Vocês vão mostrar que isso aqui, né, esses deslocamentos, um deslocamento do sistema que satisfaça as equações de vínculo vão dar origem a essas equações aqui, tá bom? Então essas equações aqui são consequências de deslocamentos reais do sistema. Por que reais? Porque a gente deixou passar um instante de tempo ΔT e observou o que o sistema fez, sujeito às forças que atuavam nele, mais as relações de vínculo. Então, vou tentar fazer da mesma cor ali. Né? Então, esses deslocamentos aqui são deslocamentos infinitesimais reais aqui do sistema. Tá certo? Agora, esses deslocamentos, claro, são importantes, mas a gente vai introduzir aqui um tipo um pouco diferente, que são esses deslocamentos virtuais, ou seja, deslocamentos que exploram apenas as consequências geométricas de haver vínculo. Tá certo? Então, a gente esquece... A gente não vai evoluir o sistema, porque isso não vai ser um movimento real do sistema, tá bom? A gente vai só investigar deslocamentos aqui possíveis. Apaguei aqui o que eu não devia ter apagado. A gente vai investigar aqui deslocamentos possíveis, no sentido... Possíveis não, desculpem. A gente vai investigar aqui deslocamentos infinitesimais compatíveis com as relações de vínculo, mas que não necessariamente precisem ser deslocamentos reais ou até mesmo possíveis do sistema, ou seja, eles não precisam satisfazer as equações de movimento. Tá bom? Então a gente pode essencialmente esquecer a coordenada t aqui e ao fazer a variação das coordenadas sujeitas às equações de vínculo, a gente vai chegar aqui. Tá certo? Nos deslocamentos virtuais aqui. Tá certo? Eles vão satisfazer essa equação, que vai ser uma equação bastante importante para a gente. Tá bom? Então, essa equação aqui caracteriza os chamados deslocamentos virtuais, aqueles que exploram as restrições geométricas que os vínculos obedecem. Bom, retornando aqui então à segunda lei, onde a gente já separou a força em duas parcelas, a primeira aqui, que contempla o que eu chamei alguns slides atrás de forças fáceis, né? Deveria ter chamado de forças dadas, tá certo? E uma segunda parcela aqui, que contempla as chamadas forças de vínculo. Então, utilizando aqui a segunda lei e mais o conceito de deslocamentos virtuais que a gente introduziu no slide passado, a gente pode agora apresentar uma relação que vai ter importância fundamental para a descrição aqui da mecânica lagrangiana, para a descrição lagrangiana do movimento, que é essa expressão aqui, que está envolvida em azul, tá bom? Que é chamado princípio dos trabalhos virtuais ou princípio de D'Alembert, tá certo? Porque a derivação é associada ao Jean Leron D'Alembert. Essa expressão aqui diz respeito a um trabalho, né, como vocês podem ver, e ela diz essencialmente que o somatório dos trabalhos das forças de vínculo associado aos deslocamentos virtuais é nulo. Tá bom? Vocês podem fazer,
muito justificadamente a pergunta de onde que o D'Alembert tirou isso aqui, né? Isso não é uma relação exatamente óbvia, tá bom? E nesse ponto aqui, eu só vou poder dar uma justificativa um pouco informal para vocês, tá? Se vocês lembrarem de exemplos simples onde aparecem forças de vínculo, então, por exemplo, em sistemas aqui, que a gente tem um pêndulo, por exemplo, ou aquele sisteminha lá que a gente explorou lá no primeiro slide, que tinha rampinha aqui com bloco, vocês podem ver que as forças de vínculo envolvidas, aqui no caso do pêndulo, a tração do fio aqui na esferinha e no caso aqui do bloquinho, a força normal exercida aqui pela rampa, a gente pode ver que nesse caso é trivialmente verdade essa relação aqui, né? Porque tanto a força normal é perpendicular aqui ao deslocamento do bloquinho, tá certo? Como a tração no fio aqui também vai ser perpendicular o tempo todo aqui à trajetória da bolinha, tá certo? Então a gente vê nesses casos aqui, por exemplo, que o trabalho que as forças de vínculo, desculpem, exercem sobre o sistema é nulo, porque a força está sempre perpendicular aqui ao deslocamento, tá? Notem que essa relação aqui, deixa eu só apagar aqui para clarificar um pouquinho. Notem que essa expressão aqui, ela nem exige essa perpendicularidade, é uma relação mais fraca, exige apenas que a soma dos trabalhos virtuais seja zero, nem exige que cada trabalho individual seja zero. Mas o fato é que, inspirado nesses sistemas aqui, simples, eu acho que vocês podem entender mais ou menos de onde vem essa relação aqui, tá? Vale a pena lembrar que nem todas as forças de vínculo vão satisfazer esse princípio, tá bom? E a gente vai simplesmente excluir esses casos de consideração agora. A gente vai ver, na verdade, que esse princípio aqui, essa relação, na verdade, ela é muito geral, tá certo? Existem muitos problemas onde as forças de vínculo satisfazem essa relação aqui. Então, realmente, o nome princípio é bastante adequado, tá bom? Só preparando o terreno aqui agora para o próximo slide, vamos rearrumar a segunda lei, isolando aqui o R para chegar nessa expressão aqui, tá certo? Envolvendo então a diferença da aceleração e das forças dadas, e vamos guardar isso aqui. Supondo que nós temos um sistema com ni vínculos, a gente pode agora dar o segundo passo fundamental para a derivação do formalismo lagrangiano, o primeiro tendo sido a declaração do princípio de D'Alembert. Tá bom? Esse passo é reescrever as coordenadas originais, que tem número 3n, né, para um sistema aí de n partículas, tá bom? Em termos das 3n menos ni, ou seja, L, coordenadas independentes, tá bom? Se nós temos ni equações de vínculo, nós teremos 3n menos ni coordenadas independentes. Tá bom? Eu não estou dizendo que isso aqui vai ser fácil, isso aqui pode ser, inclusive, bastante difícil de fazer explicitamente em certos casos, mas aqui a gente só precisa do fato de que isso seja possível, tá bom? E para vínculos holônomos, isso, em geral, será possível, tá bom? Então, a gente inverte formalmente R em termos dos Qs aqui, tá bom? E aí passa para uma etapa de cálculo que, novamente, aqui vocês vão ter que voltar lá para a bibliografia para acompanhar, tá? Porque essas etapas de cálculo tem que fazer, não tem jeito, tá bom? A gente, como escreveu R em função de quê aqui? A gente usa a regra da cadeia para expandir, né? Para trocar o delta RK por delta QI, tá bom? E aí identifica esse termo aqui que a gente está chamando de QI como sendo esse somatório aqui em K, tá bom? Então, FK escalar dRom delta RK dRom QI, tá bom? E justamente por esse termo ficar com uma cara similar a esse e este termo aqui ter o nome de força, este
objeto aqui vai ganhar o nome de força generalizada, tá bom? Muito embora ele não precise ser uma força no sentido físico do termo, tá certo? Mas vocês vão ter que fazer esse cálculo, chegar aqui, isso aqui, né? Lembrando, vou apagar aqui para ficar um pouco mais fácil, lembrando que isso aqui é o primeiro termo da relação que veio do princípio de D'Alembert, tá bom? Então, desculpem. Esse é o segundo termo, gente. É o segundo termo da relação que veio do princípio de D'Alembert, tá bom? E se a gente fizer a mesma coisa para o primeiro, que está aqui, vou até sublinhar de cor diferente, que está aqui, então é este termo aqui. Estou errando aqui pra caramba, que é este termo aqui, tá bom? E aqui tem algumas etapas implícitas e que, novamente, vocês vão ter que fazer, não tem jeito, tá? Não adianta eu ficar mostrando aqui porque vocês não vão aprender. Pode-se mostrar que esta parcela aqui que envolve as acelerações, ao ser escrita em termos das coordenadas generalizadas, pode ser escrita nessa forma, onde T é simplesmente a energia cinética do sistema, tá bom? A soma das energias cinéticas de todas as partículas envolvidas. Reescrevendo os resultados que a gente derivou aqui só para ficar mais claro e lembrando que essa subtração aqui do lado esquerdo é zero, é claro que a subtração aqui então do lado direito também vai ser zero, então simplesmente escrevendo isso explicitamente, nós temos essa equação aqui, de onde nós concluímos, se a gente considera que os deslocamentos virtuais em termos das coordenadas generalizadas podem ser arbitrários, e podem, né, a gente em nenhum momento especificou alguma forma específica para esses deslocamentos virtuais, eles podem ser quaisquer. Se isso está garantido como hipótese, a única maneira desta relação aqui ser zero é se essa equação, né, se o termo que multiplica os deslocamentos virtuais forem nulos, o que então dá origem às chamadas equações de movimento lagrangianas, tá bom? Associadas ao ítalo-francês aí, Joseph-Louis Lagrange, que é o grande nome aí associado a essa nova reformulação da mecânica, tá bom? A gente ainda não chegou no final, a gente está quase lá, mas esse aqui já é um ponto muito importante para vocês pararem um minuto e meditar sobre. Essa já é uma relação bastante importante que a gente vai denominar por equações de movimento lagrangianas. E, finalmente, quando a força generalizada é gradiente, ou seja, quando existe uma função u das coordenadas apenas, né? Então, Q1, QL, que derivada com relação às coordenadas dá a força generalizada, a gente pode escrever as equações lagrangianas de uma forma ainda mais bonita, né? Porque se a gente lembrar das equações lagrangianas aqui, se a força generalizada pode ser escrita como um gradiente, né? Essa igualdade segue, e como, por hipótese, U é função apenas das coordenadas, nós podemos colocar um termo aqui que é igual ao primeiro termo que aparece aqui no lado esquerdo, ddt de dρ U dρ Q ponto L, porque U não depende de que ponto, né? Não tem nenhuma, vou escrever explicitamente aqui, não tem nenhuma dependência nos Q ponto aqui, né? Q ponto N, não tem dependência nenhuma aqui. Então a gente pode colocar esse cara aqui de graça, porque ele é nulo, identicamente nulo. Mas olha só que legal, ao colocar esse cara aqui, esta forma fica exatamente igual a essa, né? Então a gente pode passar tudo isso aqui para esse lado, então identificando L, essa grandeza L aqui, como T menos U, a gente chega nessas equações aqui, que finalmente são as equações de Euler-Lagrange, e que vão ser as equações mais importantes do curso,
tá bom? Essa grandeza L aqui, também muitíssimo importante, a grandeza que aparece aqui, é chamada de lagrangiano, claro, em homenagem ao nosso grande Lagrange aqui, tá bom? E esse era essencialmente o objetivo dessa apresentação, era chegar nessas equações aqui, que, enfim, nós vamos explorar a partir daqui, exemplos, propriedades, tá bom? Mas isso fica para as próximas apresentações, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, compareçam nos encontros síncronos, porque dúvidas hão de surgir. Tá bom, gente? Então é isso aí. Abraço.